Olha que legal, o Hospital de Base de Rio Preto, primeiro, né, precisa a gente falar, o hospital necessita de 25 mil máscaras por dia por uso dos funcionários, né? Ô Modesto, e o bacana é isso daí que está acontecendo, que eu ia falar, a produção de máscaras no estacionamento do Hospital de Base. Explica pra gente. Boa tarde. Oi, Nilessa, boa tarde para você que acompanha o Tem Notícias. Antes de eu trazer as informações, deixa eu me justificar. A gente sabe, aqui no complexo do Hospital de Base é necessário o uso de máscaras, mas eu estou ao ar livre. Cássio Nigro, que me acompanha, está com máscara e eu não tenho ninguém próximo. Aqui não há circulação de pessoas e a entrada de pacientes fica na lateral de lá, portanto estou bem afastado, mas assim que terminar essa minha participação, estarei de máscara, como segue a recomendação aqui da direção da Funfarm. Agora sim, vamos explicar o funcionamento dessa carreta, que é uma ajuda muito importante. Ela está aqui, bem no estacionamento, eu estou bem ao lado, esse é o prédio do Hospital da Criança de Rio Preto. E essa carreta, ela é uma oficina, uma confecção industrial, já que é do Senai, justamente para fazer esses cursos de profissionalização. Olhando assim nem parece, mas a gente vai ver imagens que a gente registrou lá dentro e olha só, é como se fosse realmente mesmo uma confecção industrial. São mais de 10 máquinas profissionais de costura, além de máquinas específicas que serão usadas então na confecção de máscaras descartáveis e também outros equipamentos necessários para o tratamento de pacientes com a Covid-19, que são jalecos, uniformes, capotes de tecido, que são usados e eles precisam ser descartados. Como eu disse, a carreta pertence à Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que atendeu a um pedido aqui do Hospital de Base. Hoje de manhã eu conversei com o diretor regional, que vai explicar então um pouco por que essa carreta está fazendo aqui no estacionamento do Hospital de Base de Rio Preto. Vamos produzir aqui dentro do hospital, com o padrão já estabelecido pelo próprio HB, com essas regras todas de higienização e de proteção, e de uma maneira pontual, específica. Acho que é uma solução adequada, mais eficiente, aumentando a produtividade, e a gente está muito feliz em fazer essa contribuição. Imagino que quando a Nilessa falou 25 mil máscaras usadas todos os dias aqui no Hospital de Base, você deve ter imaginado que é muita coisa. Mas além dos profissionais de saúde, os profissionais ligados ao funcionamento do hospital, a gente vai ver porque todo mundo que chega aqui precisa estar utilizando máscara. Então, seja algum funcionário da manutenção, da portaria, da recepção, todo mundo tem que fazer uso de máscara, além dos próprios pacientes, acompanhantes das pessoas que precisam circular aqui pelo Hospital de Base. E aí eu conversei também com a diretora administrativa do HB, que comenta como que é a utilização desses equipamentos de proteção individual dos profissionais aqui do Hospital de Base. A gente tem que proteger o nosso profissional, porque é ele que vai estar na linha de frente e ele que vai proteger o nosso paciente. Então esse EPI, ele serve como uma barreira mecânica de proteção. A Fiesp veio, além de trazer os insumos, eles trouxeram todo esse material, então esse suporte é muito importante nesse momento. Ou a gente entender por que é tão importante o uso da máscara. Por isso, eu conversei com uma especialista que vai dizer justamente por que a máscara se tornou um item tão importante no nosso dia a dia. A transmissão do vírus é aérea, tá? Ela é respiratória. Então, essa máscara, ela é uma barreira entre mim e o ambiente e as outras pessoas, para qualquer gotícula que saia no espirro, na tosse ou na fala. E nesse momento de crise, onde eu tenho pandemia, ela é uma barreira importante de proteção. A gente sabe que muita gente está usando máscara, você que está acompanhando a gente de casa tem a sua máscara, a maioria acaba usando aquela máscara de tecido, a máscara caseira, mas outras pessoas acabam fazendo uso dessa máscara descartável, né? Que depois de um tempo de uso precisa ser descartada, mas a gente vai ver imagens, porque infelizmente pela cidade a gente tem encontrado essas imagens que foram inclusive encaminhadas aí para o nosso WhatsApp, do descarte irregular dessas máscaras, e isso tudo é um grande risco, já que essas máscaras podem estar contaminadas e pode contaminar
outras pessoas. Então a gente quis entender qual que é o destino correto de uma máscara descartável. Acompanhe. Essas máscaras, elas duram até 4 horas. Após a retirada, ela tem que ser descartada adequadamente, né? No caso dentro do hospital, no resíduo infectante, onde ele vai seguir um destino adequado, tá? Então, o que é muito importante, a higiene de mãos, sempre antes de colocar a máscara, se for manipular essa máscara e também ao descartar a máscara. Se é uma pessoa que está doente, né, portadora do vírus, essa máscara estará contaminada. Se alguém entrar em contato, né, alguém pegue erroneamente, ou uma criança pode pegar para brincar no ambiente público, né, a gente tem todas essas situações. Pode se contaminar sim. É importante que não se jogue em lugares públicos, no chão, por exemplo, né? Mas sempre em um cesto de lixo que vai ficar bem acondicionado, né? Não vai se expor no ambiente público. Então vamos ter a consciência dos cuidados ao usar a máscara e também de fazer o descarte correto dessas máscaras, não como a gente viu aí nessas imagens encaminhadas pra gente aí. Bom, falando então, a carreta não tem data para ir embora aqui, vai ficar para a produção, em média serão aí feitas por dia pelas equipes de costureira, tanto voluntárias quanto contratadas pelo próprio hospital, cerca de 3.000 máscaras, além desses outros equipamentos necessários aqui no hospital de base. Ajuda muito boa, né, Nilessa? Porque a direção do hospital de base informou que, apesar de estar preparado, esses casos da Covid-19 vem aumentando aqui na nossa cidade e o HB é a nossa referência e não atende só o município de Rio Preto, mas toda a nossa região, né? Importante também a gente falar que as pessoas que chegam no hospital de base, elas vão com a máscara de casa, os funcionários também vão com suas máscaras de casa, né? O que todo mundo faz, a parte que cada um faz com a sua máscara é importante, porque você imagina 25 mil hoje, né? O hospital está usando. O número poderia ser muito maior se tivesse que fornecer máscara para todo mundo que chega no hospital de visitante, né? Ou para uma consulta, enfim, não está podendo ter muita visita, ou também para aquele funcionário ir para casa com a máscara descartável. Então, cada um fazendo a sua parte fora do hospital e dentro do hospital, o HB aí garantindo também as máscaras agora com essa ajuda importante dessa carreta. Obrigada, viu, André Modesto, falando aí do estacionamento, onde está a carreta do Senai aí com a produção das máscaras, estacionamento Fiesp, o estacionamento do HB. Muito bom. E com relação ao descarte, né, a gente não tem que descartar nada no chão, né? Nada, quanto mais uma máscara aí no meio da rua. Aí não dá, né?